Me apareceu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar 10 minutinhos, que é o tempo que todos vão entrando, viu? O professor já está. E aí nós vamos deixar o pessoal entrar direitinho para a gente iniciar o processo. Esperem, por favor, 10 minutinhos, que é o tempo que todos entram. O professor Paulo já está por aí. Tchau, deixa ele. Ó, 72 pessoas já na live. Oi. Oi. Paulo Roberto está aí já. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, professor. O professor Paulo já está aí, né? Para proferir esse bate-papo bem interessante e necessário, viu? É o Luna. Luna Sonhos. Já temos 75 pessoas, 77. Luna Viva também. Era para eu dar as amostras para você distribuir lá na loja. Sabe que o público é bem maior, né? Mas tem pessoas também que trabalham na EPJAI, Educação de Jovens e Adultos, e aí já iniciou e eles estão em sala de aula nesse momento. Oitenta pessoas. A dona Edna entrando. Jamília, Alessandra. Marisete. Olha, vamos chegar à casa do 100 nesse instante, com fé em Deus. Fosse para a gente comer, era muita gente, mas para estudar e trabalhar, não... quanto mais, né? Melhor. Estou tentando entrar por aqui, tá vendo? E aí eu faço minhas São 10 minutos coisas. justamente o tempo que o pessoal entra.
Olha, a professora Iane aí entrando, professora Iris. Esse ano a gente vai investir severamente nas lives, pessoal. Porque é uma forma de a gente conseguir reunir. Está previsto em julho, vamos fazer um evento para reunir as turmas todas, né? E outro em dezembro. Vamos decidir ainda onde será, para a gente começar a integrar essas pessoas, né? Um evento vai ser em Jaguarari, né? Porque não teve ainda. Aí eu estou pensando em outro local. Já tivemos em Cansanção 2 vezes, Pindobaçu também 2 vezes. Aí vamos ver agora outro local que possa ser realizado. Queimadas, Nordestina, que está entrando agora, Jaguarari. Meus ajudantes vieram. Paulo, estamos recebendo até um cantor aí, ó, Rolo Iglesias. Então, daqui a pouco, nós teremos alguém espanhol aqui, né? Mais 4 minutinhos nós iniciaremos, né? Com aqueles que já entraram. E depois a gente vai, né? Impor um certo limite. Porque senão fica entrando e saindo toda hora. Mas a gente sabe que tem queda de energia, queda de internet. E a gente vai aceitando aqueles que já estão na live. Cento e 14 pessoas já participando. É linda essa integração, porque a gente tem alunos de Jaguarari, de Nordestina, de Monte Santo, Cansanção, Queimadas, alunos de Quijingue, né? Não abrimos lá ainda a faculdade, mas temos alunos de lá, matriculados, alunos de Pindobaçu, alunos de Campo Formoso, Araras, Jaguarari. Mais 3 minutos iniciaremos com fé em Deus. Como é que não ativa o áudio? Vamos evitar, pessoal, ficar com o microfone aberto quando for esperar o professor apresentar todo o contexto, e aí terá um momento que vocês podem tirar as dúvidas, porque senão vira bagunça. E aí vamos evitar, ter maior cuidado para não deixar o microfone aberto. Professor Paulo? Pois não. Tem pessoas aí que estão falando que o áudio não funciona. Professor Paulo, pode ajudar eles nesse sentido? É porque alguns ainda nunca assistiram à live, né? Pelo Zoom. Eu sei. Mas vocês estão me ouvindo? Você, por exemplo, está me ouvindo direitinho? Tem um fone de ouvido, né, Paulo? Isso. Você está me ouvindo? Sim, sim. Pronto, Estão ótimo, ouvindo ótimo, agora? ótimo. Estou ouvindo. Ah, ótimo. Então, viva. Graças a Deus, né? Paulo, Oi. pode iniciar. Eu vou vendo o pessoal que está dando as boa Pronto. noite, fazendo introdução, que eu vou estar aqui. Agora está ouvindo, né? E vou estar enviando, aceitando o pessoal. É o tempo que você faz A o apresentação, né? prefácio aí da coisa. Tranquilo.
Pessoal, boa noite. Para mim é um prazer muito grande. Nós temos agora 119 pessoas nesse momento nos Boa noite, assistindo. professor. Tudo bem? Olha quanta gente bonita aí, quanta gente que eu conheço, quanta gente que eu não conheço também, né? Aí alguém colocou que tem Joana Dark. Joana Dark, eu tive uma aluna em Jaguarari com o nome de Joana Dark. Boa noite, professor. Se é essa pessoa. Boa noite, tudo bem? Tudo. Como é que estamos? Ô, povo bonito, viu? Saudade de muitos de vocês aí. Você viu no final de semana, né? Mas a gente vai se vendo sempre, isso é normal, viu? Com certeza. Pronto. Gente, esses momentos que o Messias colocou, né? Eles são importantes porque a gente vai sempre se familiarizando com esse formato. É claro que eu, em particular, preferia que esse momento nós estivéssemos todos em um único local, falando para todo mundo. Seria bem interessante. Porém, vocês sabem, né, das limitações e tudo, e a tecnologia nos proporciona esse momento. Então, vamos aproveitar que temos a tecnologia para nos comunicar, não é isso? O Messias me fez essa proposta, o Joelson, de Nordestina. Eita, gente de longe, né? De Nordestina, Joelson. O Messias me fez essa proposta para que nós estivéssemos hoje aqui falando um pouco sobre o novo acordo ortográfico. E é bem interessante nós falarmos um pouco sobre o acordo ortográfico, porque, assim, às vezes, as ideias elas são tanto quanto errôneas a respeito. Tem situações em que elas... Eu também não estou ouvindo. Valéria, você não está ouvindo? Os demais estão ouvindo? Margarete, você está ouvindo? Boa noite, professor. Eu estou ouvindo. Tá bom aqui. Pronto. Ótimo. Pronto, Valéria, dê uma olhadinha no seu equipamento, de repente pode ser alguma coisa, viu? Sim, Isso. professor, estou ouvindo. Pronto. E aí, pessoal, nós entendemos que a língua portuguesa ela é algo bem dinâmico, ela não é algo parado, estático, né? A gente tem aí, vai fazer algumas recordações, vocês vão perceber que é necessário. É claro que para os novos alunos, né, aqueles que estão entrando agora no primeiro ano, nos anos iniciais do ensino fundamental, eles terão mais facilidade do que nós, porque eles já vão pegar esse novo formato, certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Roberto Morgado, eu sou de Jaguarari, resido em Senhor Bonfim, e estou nessas empreitadas com Antônio Messias, e tenho rodado especialmente aí nas cidades de Jaguarari, de Senhor Bonfim, de Cansanção, de Pindobaçu, né? Com a Faculdade de Jardins, é um prazer muito grande, e eu espero, nesse momento, contribuir um pouco com todos vocês, e aí nós vamos deixando algumas dúvidas, né, algumas questões, para o final. Então, no final, nós tiraremos algumas dúvidas. É claro que não tem como a gente saber exatamente todas as palavras, como é que elas são escritas, porque há uma infinidade, mas vamos tentar trabalhar pela regra. E aí, pela regra, nós vamos sempre nos ajustando aí em relação ao que será transmitido, tá certo? Bom, quando nós falamos da língua portuguesa, que ela não é nada estática, imaginem aí, muitos de vocês, que já tiveram o famoso voz-me-ser, né? Olha que interessante. Se vocês consultarem aí os pais de vocês, consultarem os avós de vocês, vão perceber que o voz-me-ser era uma expressão muito comum lá em uma determinada época, tá? Porém, hoje nós não falamos mais o voz-me-ser. Nós falamos o você. Essa expressão, esse pronome de tratamento, usado com respeito para todas as pessoas, ele não se escreve mais voz-me-ser, ou você, ou vosso-ser, e sim você. Então, essa é uma mudança da língua portuguesa também. Algumas palavras elas vão caindo mesmo numa forma diferente de serem observadas, de serem pronunciadas. E, junto com isso, nós precisamos acompanhar. A grande revolução mesmo que ocorreu ultimamente está por conta do novo acordo ortográfico. E aí, quando fala a palavra acordo, vamos entender que não foi uma decisão unilateral, né? Vamos entender que houve uma reunião entre os países falantes da língua portuguesa, porque não poderíamos ter mais de uma língua oficial, né? Boa noite, Laís. Nós não poderíamos ter mais de uma língua oficial, tá? Tudo bem? Eita para a Laís me elogiando, minha gente. E aí, a Laís falando que eu sou professor dos milhões. Olha para isso, dos milhões de amigos, né? Então, vejam, é importante a gente ter essa noção de que a língua portuguesa ela é este dinamismo, tá? E como dinamismo, nós precisamos entender que o grande acordo ele se dá por conta de algumas falhas que havia. Entendo que, primeiro, nunca haverá uma uniformização da língua portuguesa.
Por quê? Porque o que é falado aqui, o que é compreendido aqui, em Portugal, por exemplo, que é a língua mãe, nós não falamos ou entendemos da mesma forma. Já imaginou, por exemplo, quando aqui se diz assim, deixa eu pegar a minha camisa do jogo, né? A minha blusa do jogo. Lá em Portugal, não se fala pegar a blusa do jogo, se fala pegar a camisola. Tá? Olha que interessante. Pegar a camisola. E aí, se nós ouvíssemos aqui alguém dizendo que pegaria a sua camisola, nós iríamos o quê? Hein, Letícia? Nós iríamos o quê? Se fosse um homem, vou colocar a minha camisola para ir ao futebol. E aí? Então, vejam como a língua, ela muda. Estranho. E achar um pouco estranho, né, Letícia? Por que nós íamos achar um pouco estranho? Porque ia tratar-se de um homem que estaria usando uma camisola. Tudo bem que o período agora permite, pelo fato de nós estarmos no carnaval, né? Então, quando nós estamos no período de carnaval, Letícia, nós então usamos camisola, usamos roupa feminina, a mulher usa roupa masculina para fazer aquela brincadeira. Mas, habitualmente, Letícia e companhia, nós não teremos, Marli, a expressão camisola aqui no Brasil para designar uma camisa de jogo. Em Portugal é absolutamente normal. Cristiano Ronaldo usa a camisola de número 7, normal. Aqui é estranho. Já ouviram também aquela expressão que depois se popularizou para dizer, olha, uma mulher se diz assim, olha, eu sou rapariga, porque rapariga é moça. Já ouviram isso também? Professor, não está sendo áudio mais nenhum. Professor, desligou seu áudio. Pronto, agora ok, né? Voltando, obrigado. Voltando, essa questão de rapariga, que em Portugal é absolutamente normal, comum, você dirigir-se a uma moça, a uma mulher como rapariga, tá certo? Que inclusive é um elogio, você olhar para uma portuguesa e dizer, nossa, que rapariga bonita, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil ela tem um duplo sentido. Ela tem um sentido pejorativo, tá? O que é o sentido pejorativo? Aquele que dá um sentido negativo à expressão. Então, veja, isso não muda, isso não está mudando no acordo ortográfico, tá, Jerusa? Não vai mudar. O que vai mudar é a forma como nós temos algumas expressões que, por algum desuso, isso, então, deixou de existir. A Valéria levantou a mão aí, não foi, Valéria? A Selma levantou a mão, a Daiane levantou a mão, por favor. Aqui é xingamento, né, Jerusa? Né? Aqui no Brasil, e talvez em outros países, isso é um xingamento. Selma. Selma levantou a mão. Você gostaria de falar, Selma? Vamos lá. Então, vejam. Por que, então, que nós temos o acordo ortográfico? Primeiro, para que nós possamos unificar o máximo que nós pudermos, tá? Nós temos vários países que falam a língua portuguesa. Nós temos países na América do Sul, o Brasil apenas. Nós temos países na África, especialmente. Nós temos países na América Central. Temos até um país na Ásia que fala a língua portuguesa. Então, é necessário que a gente tenha um trânsito automaticamente favorável. E aí, como é que eu faço, ou como é que eu torno esse trânsito favorável? Tentando unificar. E aí, pessoal, é proposta, desde as antigas, nós modificarmos a língua portuguesa, para que possamos, então, atender ao maior público possível. E aí, recentemente, nós tivemos um novo acordo ortográfico. Professor, a partir de agora, então, não se acentuam mais as palavras, não é isso? A partir de agora, nós vamos retirar os hífens de todas as palavras, não é isso? Não. Existem as regras para as quais nós, então, vamos ou retirar ou colocar tanto hífen quanto acento. E aí se dá exatamente assim. Porém, vamos entender de antemão que nós pouco conhecemos a língua portuguesa. Há pessoas, por exemplo, Eval, que dizem que a língua portuguesa ela é mais complexa do que a língua inglesa, por exemplo. Tá?
pela quantidade de regras que nós temos aqui, Letícia. Então, isso faz com que nós precisemos aprender a língua portuguesa. Mas é claro que a nossa língua ela é cheia de detalhes. Vejam que, inicialmente, nós temos a língua tupi-guarani, correto? Depois, a gente tem os portugueses que aqui chegaram, mais tarde vieram já com os africanos, né? Com várias línguas. Mais tarde, nós já tivemos os holandeses, os alemães, os japoneses. Então, essa miscigenação, ela também acaba introduzindo outras expressões de uma outra língua, tá bom? Então, vejam, nós precisamos conhecer, gente, com muita tranquilidade. Não está aqui a Jaline. Oi, Jaline. A Jaline é de Araras, é, Jaline? Não está saindo áudio no meu telefone. O que foi, Jaline? O pessoal precisa ativar o fone de ouvido que está na tela, exatamente. Ó. Quem estiver com o celular ou também com o notebook, precisa ir lá, onde tem aí o seu microfone, e ativar o seu microfone, tá bom? Viu, Jaline? Eu acredito que seja Jaline aqui. Alguém falou sobre gírias aí, me passou. Precisa repetir e agradecer. Então, vejam, nós temos, na língua portuguesa, essa complexidade, tá? Que é, nós somos frutos hoje de uma língua mal falada, tá, pessoal? Como nós temos ideia. A língua portuguesa, Letícia, ela é uma língua mal falada, tudo bem? Se nós observarmos os nossos professores lá do ensino fundamental, eles ensinavam, na dificuldade que eles tinham também, temos muitas gírias e dialetos regionais, a Daiane Gomes que coloca. E aí, Daiane, isso é um fator complicador, porque, às vezes, os dialetos que são considerados as regiões menores, eles são vistos como inferiores. Querem um grande exemplo, assim, bem simples? Quando se está em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, eles sempre vão nos olhar com o olhar da superioridade. Tá, pessoal? Porque eles entendem que o falar o oxente nosso aqui é um erro. E isso não é erro. O nome disso é dialeto ou registro. Tá? É um registro próprio nosso. Assim como lá se fala em São Paulo, mano, né? No meio de qualquer frase lá, eles colocam mano. Cara, entendeu, Joelson? Cara, isso foi legal. No Rio Grande do Sul se fala barbaridade, isso. Aqui, quando eu me admiro de algo, eu falo como? Oxente. Eu só falo mano, a Daiane falou, né? Você é de São Paulo, Daiane? Né? Aqui eu falo como? Oxi. Oxente é a coisa mais linda, eu também acho, viu? Oxi, e foi isso que aconteceu? Oxi, Antônio Messias. E vai ser na segunda-feira, oxi, Letícia, oxi, Margarete, tá? Estou citando esses aqui, pessoal, porque na minha tela aparecem esses nomes, tá bom? Eu adoraria falar o nome de todo mundo aqui também. Mas aqui aparece para mim, Margarete, Letícia, Marlene aparece para mim e Érica, tá? Então, vejam, é importante nós percebermos que Marcos Bagno é um grande linguista, e ele fala que existe o preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É quando uma língua ela se sente superior e quer pisar, e quer massacrar as línguas inferiores. Entendeu? Desse jeito. Então, a gente não pode permitir. O oxente que eu falo aqui, a minha forma de falar, ela é diferente de alguém que mora em uma outra região. Em particular, pessoal, aqui em casa, na minha casa, eu, a minha esposa, meus 2 filhos, nós não costumamos pronunciar as palavras telefone e televisão. Mas quem pronuncia dessa forma não está errado. Eu sempre falo telefone e televisão. É uma coisa minha. Tá? Eu não sou superior, nem sou inferior a ninguém. É a minha forma apenas de falar. Vejam, quando a gente vai para o que nos foi ensinado lá das primeiras letras, as primeiras vogais, né? A, E, I, O, U, nos ensinaram as vogais, mas não nos ensinaram os porquês das vogais. Nos ensinaram as consoantes, e eu me recordo que em uma determinada época, dizia-se o seguinte, a partir de agora, eu acredito que eu estava na minha antiga 3ª série do ensino primário, a partir de agora, nós vamos ter de colocar as letras K, W e Y. Apenas assim. Não nos disseram os porquês. E aí, alguns professores, nas limitações deles, eles diziam o seguinte, olha, eu não estou... vamos respeitar o nosso oxente, né, Rosângela? Olha, um sujeito, ele é composto quando ele está no plural. E não é isso, gente. Se eu digo assim, as cadeiras estão sujas, cadeiras é o meu sujeito e
Cadeiras está no plural, mas é um sujeito simples. A explicação é, mais de uma raiz é sujeito composto, do tipo, as cadeiras e as mesas estão sujas. Aí é composto, eu tenho 2 radicais, eu tenho 2 palavras, sujeito composto. Só um exemplo para vocês, tá bom? Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, caso eu não consiga, eu vou pedir a ajuda dos universitários, tá certo? Deixa eu tentar aqui. Você conseguiu? O pessoal estão botando, pessoal, desliga os microfones. Era. Só que tem aqui a opção, ó. De Pessoal, vocês conseguem visualizar a minha tela aí? Apareceu minha tela para vocês aí, gente? Não, né? Para Pronto. mim, não, professor. Pronto. Para mim também não. Não. Vamos ver se agora ela vem. Também não. Agora sim, apareceu. Sim. Está aparecendo. Já apareceu? Já. Só do computador. Mas já apareceu a imagem que eu quero? Novo acordo ortográfico? Não. Só Não está na apareceu. tela. Apareceu só a página do computador onde estão os arquivos, professor. Você tem que clicar mas no não- arquivo para ele abrir. Isso, então, mas ela não está obedecendo. Eu estou clicando aqui e não está obedecendo. Aparece algo agora? Nova ortografia da língua portuguesa apareceu? Não apareceu, né? Hum. Se eu enviasse para alguém, alguém teria condições de passar para mim? Alguém que é bom aí na tecnologia? Porque agora eu não estou conseguindo partilhar a minha tela. Não aparece nada, né? Não, professor. Não, né? Pronto, eu vou tentar aqui, pessoal, e depois Alguém mandou um oi para mim aqui no meu zap. Tem alguém que seja bom na tecnologia? Manda um oi no meu zap para eu poder... E aí pode ser habilitado para compartilhar a tela, porque eu acho que para mim está fechado o recurso. Aí eu envio para você, pode ser assim? Manda aí um oi no meu zap. O meu contato é 99908-1414. 99908-1414. Tá bom? Eu vou mandar aqui para o Antônio Messias para ver se ele tem possibilidade de também compartilhar conosco aqui a tela, ok? Ok. Enquanto isso, eu vou passando para vocês. Bom, gente, vejam só. Nós... agora ela travou também para mim aqui a tela. Viu? Para mim passou aqui. Ok, gente, vejam só. Na verdade, como eu falava para vocês, algumas coisas da língua portuguesa elas são bem dinâmicas, outras nem tanto, tá certo? E algumas coisas mudaram. Eu vou ler para vocês aqui, que está no slide, e aí eu mandei para o Messias, e aí vou ver se ele consegue mostrar aqui para nós.
Por exemplo, algumas coisas mudaram, do tipo, as mulheres, em geral, elas usavam um pozinho no rosto, né? Que é do inglês, não é da língua portuguesa, mas que era o nome de rouge. Em francês, talvez, rouge. Aí isso mudou, agora é blush, tá? O nome agora não é mais rouge, e sim blush. Pó de arroz virou pó compacto, o brilho virou gloss, o rímel virou máscara incolor, a lycra virou stretch, né? Agora não é mais calça lycra, ou essa calça tem lycra, agora se ela tem stretch, né? Anabela virou plataforma, corpete virou porta-seios, que virou sutiã, que assim as coisas vão, né, se adequando. Então, vejam, são mudanças da língua portuguesa. Os países que falam língua portuguesa, pessoal, são Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste. Timor-Leste é meio Ásia, meio África, tá certo? São aí países que falam a língua portuguesa. Bom, no início de conversa, vamos aqui entender a formação dos ditongos. O que são ditongos, né? Quem entendeu por ditongo? Quem de vocês aí é que me ajuda? O que é o ditongo? Pode ser a Betânia, pode ser a Jerusa, pode ser a Giselma, pode ser a Margarete, qualquer um de vocês aí. O que é ditongo, Gisele? Me diz aí. O que nós aprendemos por ditongo? Tem a ver com vogal ou com consoante? Me sinalizem aí, por favor. Gente, o ditongo, ele tem tudo a ver com o que, Daiane? Tudo a ver com vogal, tá certo? Então, Marlene, todas as vezes que nós encontramos uma vogal, nós falamos que temos ali, né, uma possibilidade de ditongo. Agora, ditongo significa junção, né? Junção de duas vogais na mesma sílaba. Então, eu falo que é ditongo, tá bom? Mas existem dois tipos de ditongo, talvez vocês não saibam, tá, Letícia? O ditongo crescente e o ditongo decrescente. O que é um ditongo crescente? Gente, primeiro vamos reaprender a classificar as vogais. As vogais são quantas? 5. A, E, I, O, U. Porém, dessas 5 vogais, nós vamos suprimir, tá certo? 2 e vamos ficar com apenas 3. Por quê, gente? Porque a letra I e a letra U não são consideradas vogais. Elas são consideradas semivogais, ou seja, elas não têm a categoria forte na pronúncia. Elas não são vogais, elas são semivogais, assim são fracos. Dessa forma, a letra O e a letra E, quando tem som de I, elas passam a condição de vogal para semivogal. Alguns exemplos: pai, pauta, história, mal, quadra, tá? Água. Veja que eu tenho 2 vogais da mesma sílaba: pauta, pauta, quadra, quadra, água, água. Eu tenho 2 vogais da mesma sílaba, mas na regra, gente, essa expressão 2 vogais da mesma sílaba ao pé da letra, isso não existe, tá bom? Existe o quê? Vogal e semivogal, ou semivogal e vogal. Porque para que elas estejam na mesma sílaba, eu preciso ter uma com som mais forte e outra com som mais fraco. 2 vogais mesmo, na mesma sílaba, elas não existem. Por exemplo, na palavra álcool. Se você quer falar uma coisa, você aperta. Álcool. E aqui está desativado, que você vai ficar só ouvindo ele falar agora. Na palavra voo, eu tenho voo, ó, tá bom? Na palavra... por que no hiato eu separo saída? Saída. Por que eu separo o hiato? Porque eu tenho 2 vogais, Letícia. Tanto A quanto o I. Veja que o I é forte, não é isso? Ó, sa, olha o A como é forte. I, olha o I como é forte. Então não pode ficar na mesma sílaba. Entende? Olha como é simples. Tá bom? Se as 2 vogais elas fizerem esse som forte, elas têm de ficar separadas na sílaba, formando o quê, Marlene? Os hiatos, tá bom? E aí, qual a diferença? Nós temos 2 tipos de ditongo: o ditongo crescente e o ditongo decrescente. O que é ditongo crescente? Crescente é quando sai do menor para o maior, ou seja, da semivogal para a vogal. E decrescente é quando sai do maior para o menor, ou seja, da vogal para a semivogal.
Na palavra pai, por exemplo, eu tenho uma vogal A e uma semivogal I. Que ditongo é esse? Decrescente. Na palavra pauta, eu tenho um ditongo decrescente, ou seja, A e o U. O A é vogal, o U semivogal. Agora, olha a diferença da palavra pauta para a palavra quadra. Quadra, eu tenho QU, U é semivogal, o A é vogal, então é ditongo crescente, ele sai do menor para o maior. Sagui, eu tenho U, que é fraco, o I, que é forte, ditongo crescente. Então, aí é uma classificação de ditongo para nós percebermos como é que se dão as classificações de ditongos crescente e ditongo decrescente, ok? Bom, nós temos, para nós compreendermos o novo acordo ortográfico, nós precisamos também conhecer um pouco da regra de acentuação básica, tá, pessoal? Nós precisamos compreender um pouco da regra de acentuação básica, ok? Bom, vejam, deixa eu falar que o Antônio Messias deve estar aqui. Antônio, se você puder compartilhar a minha tela, eu ficaria agradecidíssimo. Eu estou sem esse recurso aqui para compartilhar a tela com o pessoal. Depois eu preciso colocar nos grupos isso aqui, tá bom? Gente, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho assim, uma palavra, a palavra perdoo, que nós vamos ver lá na frente. Ela não tem mais acento. Agora, por que perdoo não tem acento? Por que a palavra assembleia não tem mais acento? Tá bom? Por quê? Vamos descobrir daqui a pouco que ela não tem mais acento. Ideia, jiboia, geleia, tá bom? Lindóia. Mas para eu descobrir que ela não tem mais acento, eu preciso saber o que é acentuação. E aí existem na classificação da gramática 3 grupos de palavras. As palavras, me ajudem aí, eu só vou falar aqui uma e vocês vão me dizer as outras, viu? Juscelma, viu Letícia, viu Marlene, viu Thaís, viu Daiane, Givaneide, Odenilda, Dalila, Selma, né? Gisanha, todos vocês estão aí presentes, tá bom? Ivane, todo mundo aí. Eu estou falando o nome do aparelho, tá? Se o aparelho não corresponder ao nome de vocês, é do marido, é do namorado, é do filho, tá bom? Foi pelo nome do aparelho que aparece aqui. Gente, é importante, Givaneide, que você saiba, por exemplo, que existem as palavras oxítonas, e aí quais são os outros 2 grupos? Quem é que me ajuda? O Denildo pode me ajudar. Paroxítona. Proparoxítona, né, professor? E proparoxítona. Isso, eita, povo sabido, viu, Daiane? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá bom? Vejam, então, oxítona é quando a última sílaba... Letícia! Essas 3, né? Gente, oxítona é... Bora, Letícia, corta, Letícia. Gente, oxítona é quando... É porque meu microfone está desativado. Ah, viu? Oxítona, pessoal, é quando a última sílaba ela é a mais forte, tá certo? Isso. Por exemplo, andu. Eu adoro andu, gente. Adoro andu. Então, a palavra andu, qual é a mais forte? A sílaba du. Então, ela é o quê? Oxítona. Certo? E a palavra... Vejam. Oi? A palavra café também é oxítona. A palavra café, ela é uma oxítona, tá certo? Já na palavra café, nós temos uma particularidade, tá bom? Eu vou dizer para vocês já já. Então, oxítona, a última é mais forte. Paroxítona, a penúltima é a mais forte. E proparoxítona, a antepenúltima é a mais forte. Entendeu? Então, oxítona, última. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, a antepenúltima. Tudo certo até aí? Tudo certo. Vejam só. Mas aí eu tenho acentuações. E eu preciso estar atento à regra de acentuação. Primeiro, vamos, Ivone, ver a classificação das palavras oxítonas. Ou seja, aquelas cuja sílaba mais forte é a última. Vamos lá. Qual a regra de acentuação das oxítonas? A regra fala, pessoal, que as oxítonas terminadas em A, E e O têm que ser acentuadas. Tudo bem? Então, toda vez que aparecer uma palavra paroxítona, oxítona, terminada em A, E ou O, ela tem que ser acentuada.
Eu já sei que a oxítona, a mais forte, é a última. E se ela terminar, Givaneide, em A, E e O, eu preciso acentuá-la. Tudo bem? Tudo bem, Selma? Tudo bem, Ivone? Tudo bem, Arisnélia? E cadê aqui mais Odenilda, tá bom? Elisângela, Dalila, Claudiana. Gente, todas as vezes, Thaís, que você tiver uma... Escreva aqui uma frase, Elisângela. Mas a última sílaba é uma palavra oxítona terminada em A, E e O, eu tasco o acento agudo. Por exemplo, café. Vocês gostam de café? Qual é a mais forte aí? Fé. Então, ela tem que ser acentuada, porque terminou em E. Cajá. Vocês gostam de cajá? Qual é o mais forte? A, né? O já, a sílaba já. Então, vai ser acentuada. Por quê? Porque a última sílaba é A e ela é oxítona. Na palavra cipó, o O é acentuado. Por quê? Porque a palavra oxítona terminada em O, ela tende a ser acentuada. Correto? Professor, mas as palavras I e U, elas podem ser acentuadas quando elas quando elas são oxítonas? Não. O I e o U, Thaís, não podem ser acentuados quando oxítonas. Professor, mas acontece que eu vi outro dia alguém colocando urubu e acentuou. Está certo ou está errado, gente? Está errado, tá? A palavra urubu não tem acento, não pode ter acento. Urubu não pode ter acento, pitu não pode ter acento, caju não pode ter acento, aracaju não pode ter acento. Mas, professor, eu vi no rótulo da pitu que pitu tem um acento. Tranquilo para explicar para vocês. Pitu ali é o nome do aguardente. É um nome próprio. Então, como é nome próprio, você pode acentuar, sim. Então, não está errado ali. Agora, o nome do caranguejo, pitu, não pode ser acentuado. Certo? Então, vejam aí. Tá bom? Então, a palavra pitu, ela não deve ser acentuada. O nome do caranguejo pode ser acentuado. O nome do aguardente pode ser acentuado. Tudo certo? Mas, professor, o senhor falou que a palavra oxítona terminada em U não pode ser acentuada. E como eu vi outro dia baú acentuado, mas baú, ela pertence a uma outra denominação. Baú, gente, é um hiato, Thaís Almeida. Dessa forma, tende a ser acentuado. Tá bom? Então, baú, eu acentuo a palavra baú. Correto? Então, aí está a explicação. Só voltando, Mirielle, país é acentuado. Por quê? Porque ela é um hiato. A palavra país ela é uma palavra pluralizada, tá certo? E ela é um hiato. Ela não é uma palavra comum do tipo, não tem uma sílaba formada por uma consoante, como pitu, urubu, caju e aracaju. Tudo bem? Então, país é acentuado, ok? É um hiato. Até há uma diferença aí. Ó, eu escrevo do mesmo jeito. Andressa é seu filho lindo. Paz, eu escrevo do mesmo jeito, tá bom? Que país. O que vai diferenciar aí, pessoal? O acento agudo. País é acentuado. Paz não é acentuado, certo? Vejam, então, voltando, a regra das oxítonas terminou em A, E e O, eu tasco o acento, se for, por acaso, uma palavra oxítona, ou seja, a última sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica. Nas palavras paroxítonas, cuja sílaba mais forte é a do meio, então, o que eu faço, gente? Na palavra paroxítona, cuja sílaba mais forte é a do meio, aí são várias regras. E o novo acordo ortográfico, ele está em cima mais das paroxítonas. Tudo bem? Mas tem uma frase que é simples. Eu vou colocar depois todos esses slides no grupo de vocês, e vocês vão ver tudo isso aqui, vocês vão ver como é uma beleza tudo isso. Todas as vezes que terminar com vocês uma palavra, cadê o povo? Eu quero ver as carinhas de vocês, viu, Nessi? Ai, ai. Todas as vezes, Grécia, que aparecer... Oi, professor, estou aqui. Estou sabendo, mas não estou lhe vendo. Tá? Viu, Karina? Gente, todas as vezes que aparecer aí a palavra ou a expressão usei um lirão XNPS, professor, o que é isso? Eu vou colocar nos grupos de vocês aí, pedir autonomia para divulgar esse material para vocês. Todas as vezes que aparecer a expressão usei um lirão XNPS, eu devo acentuar a palavra paroxítona. Eu entendo que paroxítona é aquela cuja sílaba do meio, né, a sílaba penúltima, é a mais forte. Então, se ela terminar em
O S, eu acentuo. Por exemplo, bônus. Eu vou lá e bom, eu acentuo. Tá certo? Olha que beleza. Então, terminou em US, eu acentuo. Terminou num ditongo, olha o EI aí. Todas as vezes que uma palavra paroxítona terminar em ditongo, eu devo acentuá-la. Por exemplo, história, memória, tá certo? Terminou em ditongo, eu acentuo. Secretária, eu acentuo. Então, terminou num ditongo, eu vou lá e acentuo. Na expressão ou uns, eu devo acentuar. Por exemplo, álbum, álbuns, eu vou lá e acentuo. Tá certo, Erval? Todas as vezes que uma palavra paroxítona de Ediane terminar em L, eu acentuo. Como, por exemplo, têxtil. Tá bom? Eu vou lá e acentuo. Todas as vezes que uma palavra paroxítona terminar em I, olha que aqui agora é uma paroxítona. Terminando em I, eu então vou lá e acentuo. Por exemplo, caqui. Não é caqui. Caqui não é acentuado. Porém, a palavra caqui, que refere-se a uma subcor, eu acentuo. A palavra táxi é acentuado. Por quê? Porque a palavra táxi é uma paroxítona terminada em I. Tá bom? Olha como nós estamos evoluindo aí. Em R, paroxítona terminada na palavra R, eu vou lá e acentuo. Por exemplo, revólver. Tá certo? Eu vou lá e acentuo a palavra revólver. Por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em R. Tá? Eu acentuo. Órgão. Tá certo? Eu acentuo a palavra órgão, porque ela terminou em ão. Paroxítona terminada em ão. Tá certo? X, tórax. Tórax. Tá bom? Eu acentuo. Por quê? Porque ela termina em X e ela é paroxítona. Tórax. Então, o O é acentuado, certo? N. Hífen, eu acentuo. Imen, eu acentuo. Que mais? Iêmen, que é um país, eu acentuo. Que mais? Pólen, eu acentuo. Tá bom? IPS, como bíceps, tá certo? Bíceps, tríceps, né? Ó, aqui atrás. Fórceps. O parto foi feito a fórceps, tá bom? Então, você acentua a palavra fórceps. E a regra mais fácil, pessoal, é a das proparoxítonas, ou seja, todas as vezes em que você escrever uma palavra em cuja a antepenúltima sílaba, ou seja, a terceira de trás para frente, ó, última, penúltima, antepenúltima, ela for mais forte, eu acentuo. Ônibus, tá? O que mais? Sábado, filantrópico, tá? Esquizofrênico, eu acentuo por quê? Música, professor? Música, eu acentuo por quê? Porque eu tenho, ó, o K é oxítona, o SI paroxítona e o MU é o mais forte, ó. Música. Ninguém fala música ou fala musicar. Você fala música, não é isso, jovem? Então, a palavra música, ela tende a ser acentuada, por quê? Porque ela é uma proparoxítona. O Chico Buarque tem uma música, tá certo? Em que todas as últimas palavras são proparoxítonas. Acho que vocês conhecem. Amei daquela vez como se fosse a última. Aí, povo sabido, viu? Desculpe aí, tá? Quem foi que falou? Adoro. Quem foi que falou aí? Ah, você gosta. Quem tá falando comigo aí, por favor? Qual é o nome? Eu, Daiane? Daiane? Ah, Daiane, porque não aparece você na minha tela aqui. Viu, Daiane? Ai, que muito pena, bem. Você gosta... sério? Mas eu vou procurar vocês aí direitinho, tá? Gente, vejam só. A palavra construção de Chico Buarque, ela é uma música única. Não vai existir, você não vai encontrar nenhuma. Porque, assim, primeiro, só falando de Chico Buarque, né? Então, a composição tem um nível lá em cima. E ele escolheu as palavras bem pensadas, né? Então, ele coloca todas as últimas palavras como sendo proparoxítonas. Amei aquela vez como se fosse a última, beijei minha mulher como se fosse a única, atravessei a rua como se fosse um bêbado, e aí vai. Todas as últimas palavras são proparoxítonas. A música é
Construção era da década de 70, talvez, viu, gente? Mas, como vocês são bons pesquisadores, vocês vão lá e colocar construção. Já vai aparecer a música de Chico Buarque de Holanda, tudo bem? Bom, então todas as palavras proparoxítonas, ou seja, aquelas em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, ela obrigatoriamente tem de ser acentuada, certo? Bom, o acordo ortográfico, gente, ele foi pensado bem antes, tá certo? O acordo ortográfico, essa tentativa de unificar a língua portuguesa, isso é de 1940 e alguma coisa, tá certo? Porém, ela entra em vigor a partir de quê? De 2008, né? Então, mudam-se alguns termos, tal, mas isso é uma proposta antiga para nós fazermos essas alterações. Em 71, alguns acentos eles deixam de existir. Se vocês pegarem uma obra machadiana, uma obra de Machado de Assis, né? José de Alencar, especialmente o Guarani, peguem o livro Guarani de José de Alencar, que vocês vão ver ainda algumas palavras que são acentuadas e que hoje não tem mais acento. Por exemplo, o acento agudo, ele virado para trás, na língua portuguesa, ele só é permitido na letra A, indicando crase. Em outra letra, ele não é permitido, mas na língua portuguesa, lá atrás, tinha. Então, a palavra ele era acentuado, a palavra somente era acentuada, a palavra sozinho ou sozinha era acentuada. Então, isso, né, perdeu-se, a gente não se acentua mais, tá bom? E aí, pessoal, em 2008, né, já sob o governo Lula, ele promulga ali que nós deveremos utilizar o acordo ortográfico. Então, em 2009, ela entra em vigor. E nós temos um período de adaptação, porque toda mudança precisa ter adaptação. Então, em 2012, foi o último ano de adaptação. A partir de 2013, ninguém mais podia escrever, por exemplo, a palavra perdoo com acento circunflexo, tá bom? A palavra vice-prefeito... Oi. Linguiça, caiu a trema. Linguiça caiu também o tremazinho, que é aqueles dois pontinhos não em cima. Não trema mais na linguiça. Pois é, gente. Até eles brincam muito com isso, viu? Não pode mais tremer. Fica bem à vontade, viu? Pode ficar bem relaxado lá. Pode ficar bem relaxado, porque não existe mais o trema, tá certo? Bom, então o que acontece? A gente perdeu algumas acentuações, aqueles dois pontinhos lá em cima, por quê? Por conta do período. Então, 2013, nós não mais passamos a utilizar a língua portuguesa da forma que nós tínhamos antes, ok? Bom, mas assim, o que muda mesmo assim nessa ortografia? Muitas coisas, né, pessoal? Elas vão mudando. Muitas coisas. Por exemplo, até 2012, quem tinha as letras K, W e Y no nome, eu estou procurando aqui, não estou vendo ninguém aqui com essas letras, ó. O Erval não tem, a Eliana não tem. A Karina Pereira. Apareceu uma aqui, uma filha de Deus. Daiane apareceu aqui também, né? Outra filha de Deus, tá? Então, veja, e vão existir outros aqui, com certeza. Gente, Karina e Daiane têm letras estrangeiras aí, ó. O K, o W e o Y. No caso aqui, o K e o Y. Então, o nome de vocês, como vocês não são de 2012, vocês são bem antes de 2012, tá, pessoal? Então, significa dizer que o nome de vocês é considerado nome estrangeiro. Certo? Sim. Karina, meu nome é estrangeiro, professor. Ó, Karina. Ian, meu nome é estrangeiro, professor. Né? William, né? William é nome estrangeiro. Porém, pessoal, 2013 em diante, passando por agora e futuro, quem tiver agora o K, o W e o Y no seu nome, não mais considera-se como nome estrangeiro. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela aportuguesou essas três letras. Antes elas estavam em nosso alfabeto, mas não eram oficializadas. Agora, como elas são oficializadas, nós temos agora 26 letras, e não apenas 23 e 3 agregadas, então, quem agora tem o nome de Karina, quem tem de 11 anos em diante, né? Quem tem o nome de Karina, de Wesley, de William, né? De Ian, de Yankee, né? de Carla com K. Então, a partir de agora, seu nome não é mais estrangeiro. Você deixou de ser chique. Você é uma pessoa comum, igual a mim, Paulo Roberto, tá bom? Ok?
viu, Karina? Você pode se gabar, você e Daiane, porque vocês apresentam no nome de vocês, né? A língua a letra estrangeira. Então, dessa forma, vocês podem sim dizer que tem o nome estrangeiro, tá bom? Eu tenho o nome de princesa. Minha gente, olha quem diria. Quem te viu, quem te vê, hein? Mas tudo bem. E a minha sobrinha se chama Diana. Qual é a idade dela? Ela tem 6 anos. Ah, então ela é brasileiro o nome dela, viu, filha? Ela perdeu a majestade. Ela perdeu a majestade dela, viu? Mas eu ainda segurei a minha, tá bom. É a sua, então, é isso. A sua ascendência europeia, a dela não, tá bom? Ai, viu, gente? Bom, com a inclusão, então a gente passa a ter, inclusive, essas letras sendo pronunciadas no nosso dia a dia aí, né? Show, Playground, Playboy, William, Kaiser, né? Da cerveja, Yankee, e assim vai, né? Kuwait, que é aquele país lá do Oriente Médio, tá certo? Então, a gente vê que são letras aí do nosso alfabeto. Bom, gente, com o novo acordo ortográfico, algumas palavras que nós conhecíamos, aqueles 2 pontinhos, né? Que diferenciavam a pronúncia, eles antes existiam, agora não existe mais. Então, não quero nenhum professor, nenhum aluno meu escrevendo 50 com trema, aqueles 2 pontinhos em cima do U, para significar que não era 50, e sim 50. Não existe mais isso. 50 agora escreve-se sem o trema, ou seja, sem aqueles 2 pontinhos em cima da letra U. Tudo certo? Não trema no 50 mais. Não trema no 50, né? Sabe? Se eu ver 50 na minha frente, eu tremo todinho, eu tô liso, tá? Também. Então, 50, linguiça, eloquente, sequestro, tá bom? Vocês, pinguim, vocês... Oi, pois não. Letícia, então, Sim, quando a gente fala em questão disso em sala de aula, então a gente não precisa mais estar falando que não é mais uma letra estrangeira, e sim brasileira. Isso, já é considerado como letra da língua portuguesa, entendeu? Ok. Já não precisa mais. Da mesma forma que os nossos alunos, né, aí do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, eles também já, digamos assim, nem precisam mostrar para eles que antes se escrevia tranquilidade com o trema, ou consequência com o trema, não precisa mais nem mostrar. Por quê? Porque os livros agora não trarão mais. O máximo que pode acontecer com eles é entender que um dia, isso já aconteceu, da palavra pinguim, por exemplo, ela ter lá os 2 pontinhos. Mas aconteceu, não acontece mais. Tá certo? Então, a língua ela vai nos permitindo isso. Agora, nós temos uma palavra que é muito comum aqui no Brasil, que ela ainda permanece, porque ela não é brasileira, essa palavra não é portuguesa, ela é alemã. Vocês ainda vão observar que nas palavras alemãs ainda se escreve colocando trema, mas eles nem chamam de trema isso aí, tá? Miller, por exemplo, Miller, tá bom? Tem lá a letra U e tem os 2 pontinhos, porque ela tem o som de I, mas é a única exceção que nós temos, tá bom? Então, não se preocupem com isso, não. Correto? Deu para perceber aí? Então, não se usa mais tema nas expressões GUE, QE, GUI, QI, para diferenciar das outras palavras. Por exemplo, sequestro e, por exemplo, traquino, né? Mino traquino. Então, não coloca trema. Sequestro, eu coloco trema. Não, isso não existe mais. Tanto sequestro como traquino, você só diferencia na pronúncia. Mas, em questão de escrita, não existe mais o trema. Certo? O trema, bateu asas e voou da nossa língua. A exceção, gente, vai ser aí na situação da palavra Miller, ou então Milleriano, que é a letra U em alemão com som de I, ok? Mantém-se o H, porque também se discutia muito, pessoal, a respeito de... E a letra H, ela vai permanecer, porque ela não tem som de nada, não serve para nada, tal. Não, ela permaneceu, tá bom? Porque em algumas situações ela não tem um som específico,
tá bom? Ninguém fala H homem, por exemplo, tá? Ninguém fala H habilidade, por exemplo. Ninguém fala H hábito, por exemplo. Mas é necessário se ter o H, por quê? Porque ela nos ajuda a diferenciar de outras palavras, como, por exemplo, a palavra an, tá? An é H e A, tio. Em. Não entendi. Em. Então, H é M. Né? H-U-M. Então, se mantém aí a palavra H. Oi? Haver, para você saber que é passado, isso, não é haver. agora. Porque, assim, na verdade, o haver é do verbo, a palavra haver, ela é verbo, tá certo? Mas é preciso a gente tomar esse cuidado, porque eu já vi muita gente escrevendo assim, ó, não tem nada a ver, tá? Tudo junto. É errado. Isso não tem nada a ver. Com H. Isso. Tem que tomar cuidado. Não tem nada a ver. Tá bom? Porque senão coloca lá com crase. Isso, não pode usar crase antes de verbo. Tem que tomar cuidado, né? Gente, ó, nas palavras, por exemplo, o hífen, né? O hífen, ele se mantém nas palavras com prefixo iniciada com H. Por exemplo, super-homem. Então, tem o hífenzinho lá para juntar. O hífen não separa, o hífen junta duas palavras diferentes. Tem o prefixo super e eu tenho uma palavra que começa com H. Então, mantenho o hífen ali. Outra, menino, não faz isso não, porque é anti-higiênico. Então, anti é um prefixo. Higiênico começa com H. Então, coloco o hífenzinho ali para unir as duas palavras. Quando você compra uma máquina de lavar, ou o tanquinho, né? Aí tem assim, para fazer a manutenção, utilize no sentido anti-horário. O que é anti-horário? É o contrário, né? Horário é como no ponteiro do relógio, para frente. Anti-horário é para trás. Então, a palavra anti-horário, ela é unificada com o hífen. Eu tenho horário com H, palavra horário, que vem de hora, e anti, que é um prefixo. Então, eu mantenho lá o H e coloco um hífen. Tudo bem? Agora, algumas palavras, elas desapareceram o H inicial, como, por exemplo, a palavra reabilitar, que vem de habilitar, que tem o H. Tudo certo? Passando, vamos ver mudanças na regra, né? Depois eu quero voltar ainda para a situação do hífen, uso do hífen, ok? Vejam só, falamos aqui um pouco sobre as palavras acentuadas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vejam, a mudança na regra ela ocorre, gente, nas palavras paroxítonas, quando elas são de tongo aberto. O que é um ditongo aberto? Quando eu abro bem a minha boca, eu não preciso do nariz para pronunciar. Por exemplo, ideia, geleia, colmeia, asteroide, alcateia, assembleia. Veja que o eia, oi, eia, não preciso não é um som nasal, é um som aberto, ele é apenas vocal, ele não é nasal, tá bom? Então, quando eu tenho, gente, essas palavras, quando eu tenho aí um ditongo, tá? Como sílaba tônica, ele não se usa mais o acento. A palavra ideia não faz ideia de que ela perdeu acento, tá bom? Então, ideia não tem acento. Jiboia não tem acento. Por quê? Porque ela é uma palavra, tá certo, gente? Um ditongo aberto é uma palavra paroxítona, tá certo? Na penúltima sílaba é o mais forte. Se for um ditongo, eu não acentuo mais. Joia. Professor, estou entendendo. Opa, joia. Não tem mais acento. Lindóia, geleia, ideia, o coletivo de lobos, alcateia, tá? Gente, eu adoro geleia, viu? Aquele docinho com um monte de açúcar, com 3 partes, uma laranja, uma amarela e uma de morango. Você já comeu isso aí? Quem já comeu isso aí? Dá um sinal para mim, por favor, só para eu não me sentir sozinho. Sim, sim, é tipo uma geleinha de mocotó. Isso, gente, adoro aquilo ali, viu? Isso, ali adoro, viu? Quando vocês me encontram, mantenha uma na bolsa, vocês me encontrarem, vocês me presenteiam, porque eu adoro aquela geleia, tá bom? Tá? Alcateia, joia, asteroide, viu? Asteroide, jiboia, não se acentua mais. Por quê? Porque são palavras paroxítonas, tá certo? Com som aberto, então eu não acentuo mais, viu? Fica a dica aí para vocês. Tá
tá bom? Então, heróico. Ele fez um gol heróico no final, né, do segundo tempo. A sua ideia foi maravilhosa. Não se acentua mais, ok? Porém, tomar cuidado, tá? Cuidado com o quê? Cuidado com as palavras oxítonas, terminadas nos mesmos ditongos. És e el, por exemplo. O réu chegou atrasado. Réu não é paroxítona, então tem que ser acentuado. É oxítona. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Anéis. Eu acentuo. Por quê? Porque és aí é oxítona. Os hotéis em Salvador já estão todos lotados por conta do carnaval. Hotéis. Veja que é uma oxítona terminada aí na expressão és, o ditongo és. Eu não acentuo. Aliás, eu acentuo. Os coronéis estão sob investigação do novo governo. Coronéis. Eu acentuo. Acentuo por quê? Porque coronéis é um ditongo aberto e é uma palavra oxítona. E assim vai para o heróis, para os girassóis, para chapéu, para chapéus, tá bom? Cuidado, o plural de chapéu não é chapéis, é chapéus, tá? A letra L é que forma o plural IS. Por exemplo, têxtil. Então, indústria têxtil, indústrias têxteis, tá bom? A avaliação estava fácil, as avaliações estavam fáceis. Porém, chapéu é chapéus, o plural, tá bom? Cuidado com essa regra de acentuação aqui, tá, pessoal? Ó, nova regra. Vamos ver se tem regra aí. Quando você tem a letra U ficando sozinha no meio de uma palavra, a letra U, mas ela, antes dela, tiver um ditongo, então você não acentua. Feiura. Bicha de feiura, menino. Então, feiura não se acentua. Por quê? Fei é um ditongo. U-ra. Eu tenho aí uma palavra oxítona, mas aí eu não considero como sendo um hiato. Eu tenho um ditongo primeiro. Então, ela perdeu o seu acento. Feiume, baiuca, tá certo? Você não acentua também. Bocaiúva, você não acentua. Tá bom? Mas a palavra intino bocaiúva, ela pode ser acentuada. Por quê? Porque é nome próprio. Gente, vejam só. Nome próprio, não metam o bedelho de vocês, viu, Cíntia? Por quê? Porque, gente, o nome próprio, ele é específico. Aqui apareceu o Jefferson. Você está aprendendo ainda, Jefferson? Jefferson, está assim. A palavra Jefferson, teoricamente, você escreve como? J-E-F-E-R-S-O-N. O Jefferson que apareceu aqui é Jefferson. G-E-R-F-F. Professor, está errado eu colocar FF? Não, na palavra Jefferson não está errado, não. Por quê? Porque é nome próprio. Nome próprio você coloca como você quer, tá certo? Não tem uma regra específica, não. Então, eu tenho Társila. Então, Priscila com SC, Priscila com C só e Priscila com SS, por exemplo. Tá bom, Edna? Aí palavras como, por exemplo, ó, como Piuiú, Piauí, aí eu acentuo, né? Que ela é uma oxítona, mas eu tenho antes dela um ditongo. Piauí, açaí. Oi? Oi? Professor? Oi. É igual o Wellington com W e som de U, né? Não ouvi, você pode repetir? O Wellington com W e som de U. Não, o Wellington era nome estrangeiro. Detalhe, se nasceu depois de 2013, então ele já é considerado como uma palavra da língua portuguesa. Agora, se for um Wellington antes disso, aí é um nome estrangeiro, tá bom? Ó, açaí é acentuado por quê? Porque é um hiato. Piauí, professor, tá certo? Oi. Eu tenho um amigo, né, que é lá do povoado. Sim. Que o nome dele é Wellington, que é com W, E, 2 L, um Y. Isso. É um Y, sim. Um G, né? E um T, um N e um M. Meu Deus! Diz aí, tem dois L's, um Y. Jura? Um G e um T. Juro. A Letícia conhece aí, caramba. É o Wellington. Então, mas assim... professor, isso aí está errado? Não. Wellington, né? Gente, isso está errado? Não, não está errado. A pessoa lê o Wellington, mas na verdade é o Wellington.
Tem um G. Wellington. É isso, Wellington. Isso. Wellington. Isso. Mas a pronúncia do dia a dia é Wellington, não é isso? Então, vejam, por ser uma palavra, né, de um outro país, você pode tranquilamente, não tem problema nenhum, isso aí ficar desse jeito, e ele pode ter o nome dele aceito em qualquer local, qualquer assinatura aí, que não impede em nada. Bom, os hiatos são sempre acentuados, vocês já sabem disso, né? Aí, alaúde, eliúde, egoísmo, saúde, saúva, gaúcho, saída, tudo isso é acentuado. Jesuíta, jesuítico, tá bom? Devem ser acentuados. Gente, as palavras cujas vogais eram duplicadas, elas não têm mais acento, tá bom? Então, abençoo, creem, deem, dou, enjoo, perdoo, vem, voos. Não existe mais o acento circunflexo, que antes era assim. Isso na duplicação. Na palavra, por exemplo, meu avô, aí tem de ter o acento, viu, pessoal? Acento circunflexo. Agora, eu enjoo quando eu vou para as viagens. Não tem mais o acento, tá bom? Eles leem muitas páginas do livro. Leem, não tem acento. Eu te perdoo pelo mal que você me fez. Não tem acento também, tá bom? Então, essas palavras aí, elas não têm acento. Elas perderam acento com o novo acordo ortográfico, tá bom? A palavra para, ela ainda permanece o acento pelo fato de diferenciar o para-verbo do para, né, preposição. O para-verbo é, ô menino, para. Ou então aquela expressão do Jotinha, ai pai, para, não tem? Lembra, Jotinha? Né? Ai pai, para. Então, esse para é com acento agudo, porque ele é um verbo. Para diferenciar do para preposição, do tipo, esse material é para Antônio Messias. Aí não tem acento, tem uma preposição, certo? Da mesma forma que a palavra pôde e pode. O pôde, que era a terceira pessoa do pretérito do indicativo, tem um acento para diferenciar de pode, terceira pessoa do presente. Por exemplo, eu vou conjugar o verbo poder na terceira pessoa no pretérito perfeito. Eu pude, tu pudesse, ele pôde. Então, pôde está com um acento circunflexo. Agora, terceira pessoa do presente. Eu posso, tu podes, ele pode. Tá vendo? Não tem acento. Tá? Só uma dica básica aí para vocês. Tudo bem? Para nós irmos aí entendendo. Gente, aqui eu vou passar para vocês, e eu depois vou colocar no grupo, algumas palavras que elas mantêm esse uso do hífen. E assim, professor, e a palavra tal? É complexo a gente dizer assim, porque vai ter que analisar toda a regra dessa palavra. Então, o ideal é você, ao ler um texto, analisar a escrita da palavra. Você pegou um livro para ler, todo o livro agora, o Antônio Messias acabou de lançar um livro. Esse livro foi todo revisado de acordo com as normas da BNT, de acordo com o novo acordo ortográfico, que é para não ter erro, tá certo? Então, a acentuação, o uso do hífen, ele é ligado aí a uma série de situações favoráveis, tudo bem? Mas vejam, quando é que nós vamos empregar o hífen? Quando nós queremos juntar um prefixo com outra palavra, especialmente se ela iniciar com R e com H. Então, eu vou aí usar o hífen. Por exemplo, anti-higiênico, anti-horário, super-homem, tá certo? Sobre-humano, pré-história, mini-hotel, macro-história, co-herdeiro. Eu vou sempre utilizar o hífen, por quê? Porque é um prefixo que inicia a segunda palavra com a letra H. Se iniciar com H, R ou S, aí eu vou, então, usar o hífen para eu unificar as palavras. Agora, cuidado. Se o meu prefixo termina com uma vogal e a outra palavra subsequente inicia-se com uma vogal igual, o que vai acontecer? Hífen também. Eu não vou juntar. Então, contra-ataque. Contra é um prefixo. Ataque é uma palavra que vem do verbo atacar. Então, contra-ataque. Terminou uma com A e a outra começou com A. Eu vou fazer o quê? Unir com o hífen. Reescrever. Eu vou unir com o hífen, porque eu tenho ré, terminou com E, e escrever começa com E. Anti-inflamatório. Hífen. Anti, termina com I, inflamatório, começa com I. Então, aparelho micro-ondas. Lá, se vocês pegarem aí, pessoal, antes da regra, alguma frase antiga vai ter assim, ó,
compre já o seu micro-ondas, tudo junto, sem acento, né? Aliás, sem o hífen. Agora não. É junto, mas através do hífen. Micro, hífenzinho, ondas. Tá bom? Então, terminou com uma letra, iniciou com a mesma letra, eu vou colocar sempre o hífen. Tá bom? Agora, se terminar com uma letra, com uma vogal, iniciar com uma vogal diferente, o que eu devo fazer? Eu junto sem hífen. Tá bom? Autoestrada, agroindústria, anteontem, anti-educação, extraoficial, extraordinário, autoapreciação, coautor, infraestrutura, semiaberto, ensino-aprendizagem, certo? Você vai sempre colocando aí semi-analfabeto, tá bom? Você sempre colocando sem hífen. Junta, porém, não se usa mais o hífen. Professor, mas se eu termino... Oi, alguém está falando. Para escrever, continua com hífen. Continua com hífen, viu? Porque é um prefixo pré. É um E e vai iniciar o outro com a letra E também, tá bom? Aí vai ser sempre com hífen. Gente, cuidado, porque assim, os prefixos, eles terminam em A, E, I, O, tá bom? E aí, se a palavra que vem, subsequente, ela se inicia com uma consoante, aí você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, ante é um prefixo grego e a palavra sala. Mas eu quero formar antessala. Como é que ficaria aí? Eu tenho de acrescentar um S, eu duplico o S. Então, antessala. Porque senão ficaria como antesala. Porque o S é trivogal, eles vão dizer. Vocês já aprenderam isso aí em larga escala, né? Então, antessala, com SS. Isso é um contrassenso. Então, contrassenso, tudo junto, tá? Eu preciso fazer uma ultrassom do meu joelho. Ultrassom, você duplica o som. Duplica o S, para ficar o som. Esse rapaz é antissocial, né? A Claudiana é essa moça, Claudineia, perdão. Claudineia, ela é antissocial, gente. Então, antissocial, se duplica o S. Não coloca hífen, mas fica lá, antissocial. A Zenilda, né? Tá usando um creme aí, Zenilda, anti-rugas, né? Por isso que ela tem essa pele limpa. Então, anti-rugas, se duplica o R. Senão ficaria o quê? Anti-rugas, né? E por mais que você mora no interior de São Paulo, e que você fala o R, você fala re, né? Anti-rugas, mas a escrita é anti-rugas, com RR duplicado. Esse rapaz é contra a regra. Então, contra duplica o R para ficar regra. Não pode se esquecer disso, viu, gente? Por favor. Super romântico, né? E por aí vai. Tudo bem? Professor? Oi? E a palavra dia a dia? Dia a dia você pode escrever de duas formas, tá bom? Com hífen, tá? Porque vai significar todos os dias, e sem hífen, que significa cotidiano, o seu dia todo. Ok. Por isso que tem aquela música do Chico Buarque, Cotidiano, você conhece, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Mentira que ninguém amanheceu o dia beija ninguém com boca de hortelã. É um bafo desgraçado, é um bom cantor, né? Ó, tá vendo? Vou sair da... Eu pego um violãozinho. Pronto, eu vou sair da área da linguagem e vou para a área da música, né? Ver se eu ganho um troquinho a mais, viu? Então, essa música, o nome dessa música é Cotidiano. Significa o dia todo. Então, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, tá? Aí vem hiperativo, você junta como um todo, né? Que isso é uma palavra do seu dia a dia, tá certo? Agora, tem uma regra que fala assim, gente, ó. Aliás, mais exemplo, né? Sem terra, pré-histórico. Vou passar um cheque pré-datado, tudo com hífen. Vou fazer um curso de pós-graduação, meu pós-doutorado. Então, tudo com ex. Então, os prefixos sem, pré, ex, recém, além, tudo isso aí é com hífen. Por exemplo, ex-mulher, ex-presidente, pré-vestibular, recém-casados, tudo é unido aí através do hífen, correto? Não podem se esquecerem dessa situação aí que está presente no nosso dia a dia. Gente, a expressão bem-vindo, olha que interessante.
né? Você não é bem-vindo à minha casa, você não é bem-vindo à minha escola, não é bem-vindo à minha rua. É com hífen, tá bom? Então, bem e mal, assim como eu falo bem-vindo, o mal-vindo também, você é mal-vindo aqui, ou seja, é com hífen. Esse rapaz é mal visto na sociedade. Ó, minha filha, não ponha olho nesse rapaz, não. Viu, Erivânia? Não ponha olho nesse rapaz, não, porque ele é mal visto na sociedade. Viu, Solange? Então, aí é o quê? Com hífen também. Então, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Está correto, é com hífen, tá bom? Bem-humorado, mal-humorado. Aí esse rapaz é tão mal-humorado, né? Então, é com hífen, tá bom? Cadê? Opa. Gente, rapidinho aqui para vocês, vejam só. Duas palavras se juntam, duas palavras de sentido assim bem diferentes. Para formar uma única palavra, então eu devo uni-las através do hífen. Por exemplo, tenente-coronel. O cara nem é tenente e nem é coronel, ele é um tenente-coronel, é outra coisa. Então, eu vejo que eu juntei duas palavras, tenente e coronel. Então, eu devo fazer o quê? Eu junto essas duas palavras através de um hífen. E aí, eu fico com a palavra tenente-coronel, certo? As expressões que ainda se escreve usando tupi. Por exemplo, açu e mirim. Açu, vocês sabem, né? Que significa grande. E mirim, que significa pequeno. Então, as palavras capinhaçu, que era até um capinzinho que a minha mãe fazia um chazinho para mim, né? Então, ali era o capinhaçu, gente, é um capim que se usa no ramo medicinal, e o açu vai significar aí o quê? Vai significar que eu tenho uma grandeza, tá certo? E quando eu tenho essas grandezas, eu, então, passo a escrever com hífen. Então, capim, açu, moji, mirim. Mirim é do Tupi-Guarani também, que significa o quê? Pequeno, tá bom? Então, mirim é do Tupi-Guarani, que vai significar pequeno. Então, pequeno, eu vou saber sempre que é do Tupi-Guarani, e aí eu vou sempre utilizar o hífen. Açu é sempre grande, mirim é sempre pequeno. Cadê a Gildete? Ô, Gildete, muito obrigado, tá? Então, pessoal, sempre que aparecer aí as expressões açu, entendo. Opa, do Tupi-Guarani, significa grande. Vou colocar o hífen. Mirim significa Tupi-Guarani, pequeno. Então, eu vou colocar o hífen também, tá certo? Essas expressões, elas são ainda conservadas do Tupi-Guarani, tá bom? Por isso que os índios, os indígenas, né, a expressão correta é indígena, eles sempre utilizam a expressão mirim para referir-se à criança. Eles falam mirins, tá certo? Para referir-se a cumirim, né? Cumirim? Curumim. Curumim. E curumim, não é isso? São os curumins. Eles sempre falam. Se você pegar algumas expressões do Tupi-Guarani, vai ter lá assim, ó, curumim, né? Eles falam do jeito deles lá, aí quando eles falarem curumim, significa que significa pequeno. Vejam, uma palavra, nós ainda temos, dentro do nosso dia a dia, várias palavras e expressões do Tupi, embora nós não falemos o Tupi-Guarani, tá certo? Pessoal, só para deixar claro, viu? A expressão, obrigado, Domingas, a expressão falemos, dissemos, andemos, ela é correta, tá? Depende da conjugação verbal, tudo bem? Se eu falar assim, ó, gente, nós trabalhamos ontem, aí tá errado, tá, pessoal? Tá bom? Nós trabalhamos com esse material ontem à tarde. Tudo bem. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou. Nós trabalhamos. Conjugação verbal do pretérito perfeito. Correto? Obrigado, Andrei. Passou. Viu? Mas, quando eu falo assim, ó, é necessário que fiquemos atentos ao que vai acontecer. Aí é o subjuntivo, aí é correto. Tá bom, pessoal? Por exemplo, a palavra anhanguera, né? É uma palavra do Tupi-Guarani que nós utilizamos no dia a dia. Tá certo? Anhanguera. E alguém aqui sabe o que significa a palavra anhanguera? Não? Agora eu queria as carinhas de vocês aqui, ó. Eu estou vendo agora
Só a Mirielle, estou vendo a Alessandra, tá bom? Quem mais eu estou vendo? As carinhas de vocês. Abre os vídeos, o vídeo de vocês. Messias, abre o vídeo desse povo aí, Messias. Vai, que eu estou sem esse recurso aqui, tá? Meu note está precisando. A Mirielle está ali. Eu tive uma aluna aqui, Mirielle, Silvio do Bonfim. Cadê a Joana Dark, que não aparece aí? Que ela é jornalista. Tá. Ela é daqui, Silvio do Bonfim. Ela é filha de um grande radialista, daqui o pessoal da região conhece, o Eloilton Cajuí, e ela é agora jornalista numa TV lá em Pernambuco, em Petrolina. E ela é compositora, ela é cantora, ela ganhou um prêmio recentemente, no final do ano passado. Viu? Gente, rapidinho para vocês, a palavra Anhanguera, ela significa, apesar do tupi ser a primeira língua nativa da nossa nação, não era pré-português, exatamente, né? Que legal aí, Gabriel, que legal. Gabriela Aquino, né? Que legal. Gente, é isso mesmo, ó. Como Tupi-Guarani, é claro que lá em Portugal, claro que lá em Serra Leoa, Guiné-Bissau, eles vão ignorar a nossa língua Tupi-Guarani. Mas a palavra Anhanguera, só uma curiosidade rápida, tá? A aula de língua portuguesa também é cultura, viu, gente? É também história. Quando os portugueses chegaram aqui, eles perceberam que os índios desconheciam algumas coisas que eles tinham, né? Dentre essas coisas, o álcool. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram um prato, olha que sabedoria dos portugueses, colocaram álcool e atearam fogo. E mostraram para os índios, né, para os indígenas. Disseram que, se eles não cedessem as terras e os ouros, eles iam colocar fogo na água deles também, nos rios deles. Olha que ideia, olha que sacada que eles tiveram. Né? Meu Deus, né? E aí o que acontece? Os índios assustaram e soltaram a expressão Anhanguera, que significa diabo velho. Olha que interessante, né? Diabo velho é do nosso tupi, Anhanguera significa diabo velho, tá bom? Gente, o tempo foi corrido. Ô, Joana Dark, você apareceu, desapareceu, foi? Eu gosto, Letícia, de fazer essa aula, Ivone e companhia. Gosto de fazer essa aula presencialmente, tá bom? Mas vocês sabem também que há as impossibilidades. Quando nós temos possibilidade, eu quero levar uma aula de língua portuguesa para vocês, com outro assunto, para vocês terem a oportunidade de interagir melhor, de perguntar, de lançar dúvidas de vocês, para nós tirarmos aqui essas dúvidas, certo? Estou bem à disposição. Eu vou mandar nos grupos aqui, que o Messias pode estar comandando, eu vou colocar o meu Instagram, me siga no Instagram. Eu posto muito pouca coisa de língua portuguesa, mas eu tenho a minha vida lá, do meu trabalho especialmente, em que eu estou sempre presente, e meu contato também. Então pode mandar ô professor, eu estive na sua aula, é sempre bom a gente saber, e fico sempre muito feliz quando encontra, ou quando algum aluno faz uma aceitação ou uma solicitação de amizade nas redes sociais, viu? Eu quero agradecer aí a paciência de vocês, Letícia, Juscelma, Joana Dark, Mirielle, Alessandra, quem mais aqui, gente? Olha, eu tenho 214 pessoas, vai ficar difícil falar de todo mundo. A Givaneide, a Odenilda, né? Tem aqui esse Moto G8 Play aí, apareceu também, tá bom? Um abraço para você. Sempre apareceu aqui na minha tela. A Gleide apareceu, o A20 de Karina, ó, Karina, né? O Karina com o nome aí estrangeiro. Oi? Estou por aqui também. Muito bem. Tudo bem, meu querido? A Kalila apareceu aí. Tudo bem, Lucas? A Ivânia apareceu, tá bom? Eu quero deixar assim. Professor. Boa Muito noite. boa a sua aula hoje, gostei bastante. Obrigado. Foi um prazer revê-lo. Prazer foi todo meu. Quando eu estiver em Cansanção, né? Apareçam lá. Quando estiver ali na região de Jatobá, pertinho do Peito, apareçam lá para me ver. Viu? Breve estarei por lá. Viu? Breve estarei por lá. É sempre bem-vindo aqui em Jatobá. Muito obrigado. Eu sou muito bem recebido aí na região toda. Fico muito feliz, viu? Viu, Andréa? Tá bom? Eu também. Vou amar conhecer todos vocês, viu, gente? Tá bom? Ana Maria, cadê mais? Gilcicleide, Geroso. Gente, eu não vou falar o nome de todo mundo para não cometer o risco, né, Roseli? Esquecer o nome de alguém. Mas quero dizer que o meu Instagram, eu vou deixar o meu Instagram no grupo, eu vou mandar esse material para vocês. Precisamos de uma aula em Arara, que foi a Leonaide, não foi?
Muito bom. Ah, ótimo. Ok. Eu irei sim. Depende do meu chefe. O meu chefe que vai me colocar nessas aulas aí em Araras, viu? Gente, Araras é um... Só para lembrar o professor que tem homem aí na live também, viu? O Cosme, né? O Cosme, muito obrigado por sua presença, tá bom, Cosme? Isso, o Lucas, que já apareceu aí. Muito bem, viu? É porque as mulheres ainda vão dominar o mundo, eu tenho certeza, viu? Aqui em casa, por exemplo, eu não domino, só para deixar claro para vocês, tá? Eu vou aparecer em Araras. Nossa sala com 60, professor, só tinha 6. O negócio tá bravo. Eita, nós, bora resgatar, né? Tem um filme aí, ó, O Resgate do Soldado Ryan. Veja esse filme. Eu vou falar com o Antônio, bora resgatar esses homens para estudar. Os homens precisam estudar, tá bom? Gente, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Oi? O Resgate do Soldado Ryan. Aí o Ryan é R e Ana Clécia, abraços, tá? Gente, Maria Pastor também aí. Ó, o Ryan, aqui, ó, a Cíntia Silva já assistiu. O Ryan escreve-se R-Y-A-N. O Resgate do Soldado Ryan. É um filme excelente. Assista esse filme. Bora resgatar. Isso mesmo, alguém escreveu aí, isso mesmo. Vanessa de Andorinha, um cheiro para você, Vanessa. Ainda não fui em Andorinha, viu? Depois o Antônio vai me levar para lá também. Gente, ó, quero agradecer a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado. E nos veremos aí em outros momentos e em outras lives. Não deixem de aparecer, não deixem de estudar. Só o estudo pode nos salvar, viu, gente? Tá bom? Então, ó, beijos. Forte abraço aí para todos vocês. Beijos, professor. Boa noite. Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês. Boa noite, professor. Um abraço, professor. Outro. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Acabou ou não acabou? Acabou. Não, ainda estou lhe vendo. Vamos sair aos poucos. Boa noite, Elivânia. Boa noite a todo mundo. Vai dormir, Jerusa. Boa noite. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês, viu? Maravilhosa. Parabéns. Boa noite, professor. Thaís Almeida, um abraço. Até mais ver. Boa noite. Boa noite, esse garotinho lindo que apareceu aí. Boa noite, Ana Clécia, Luciana. Boa noite, professor. Boa noite, Larissa. Boa noite, Gilmara. Boa noite, professor. Boa noite, Jefferson. Boa noite, a Jamile. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, Lindinalva. Boa noite, Tediane. Boa noite, querida. Aline. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Marlene Cosme, um abraço. Boa noite, querida. Tchau, professor. Andréia, tchau, tchau. Tchau, Josineide, obrigado. Oi, gatinha. Ô, minha amiga. A gatinha. Até a próxima, Valéria. Tchau, tchau. Tchau, Valdomiro tá aí também. Beijo, Margarida. Daqui. Mãe, bora pra casa? Bora pra casa? Bora pra casa, dormir. Amanhã, ACC, Atividades Acadêmicas Complementares. Professora Marisete. Obrigado, professor Paulo, pela excelente live. À disposição, professor. Mamãe. Pessoal aí da pós pensaram que tinha escapado de você, pai, mas Vai ser os oitavos, né? Isso, muito bem. Quero estar com eles de também. pós-graduação. Quero estar com eles também, viu? Nunca dormiu hoje. No mês de março. Acordou cedo. Pronto. Aqui é só tomar o passar a gagal. agenda, viu? Ela já estava cochilando, eu falei, vamos Professor, tomar passou Instagram. mamãe. Pronto. Ela é, mamãe, é. Aí nem cochilou mais. Ó, o caminhão devolveu o chinelo, ó. Devolveu, mandou de volta. Cadê o outro? Eu vou estar mandando material no grupo, viu, nos grupos. Dá o Insta dele, por favor. Vou colocar à disposição. Obrigada, viu? Boa noite. O caminhão devolveu, foi. Devolveram? Devolveu o chinelo? Vai pra casa, mãe? Agora você viu. Vai fazer o que lá? Vai pra casa? Vai dormir? Bora, Vai mãe. pra casa? Vai dormir? Olha, a bolacha. Noite, professor Paulo. Vai pra casa, mãe? Boa noite, Rui Iglesias. Tudo bem, querido?
Fale alguma coisa, professor Antônio. Fiquei só olhando com esse zoinho aí, não. Boa noite, tchau. Tchau. Venha para a canção tomar